Graça e paz, meus amados irmãos e amigos, no ar mais uma edição do nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Nesta live nós queremos pensar em um tema ou temática voltado para a família, voltado para o lar, voltado para o casamento. E nós queremos pensar com você neste momento sobre o tema os grandes inimigos do casamento. É isso aí, nós queremos apresentar para você biblicamente e de uma forma prática quais são os grandes inimigos do casamento ou da vida conjugal. Eu quero trazer aqui em caráter introdutório uma síntese, um resumo de algumas verdades que nós queremos abordar nesta live. Eu quero adiantar para você que ao estudarmos a Bíblia, ao estudarmos a palavra de Deus, nós iremos perceber que o casamento é uma bênção vinda da parte de Deus, porque foi o próprio Deus quem idealizou, projetou, arquitetou o casamento, a vida conjugal e, consequentemente, então guarde esta primeira verdade, que o casamento, biblicamente, o casamento segundo Deus não é uma maldição de Deus para o homem, mas o casamento biblicamente é uma bênção de Deus, uma coisa boa de Deus para o homem, para a humanidade, porque diz a Bíblia que o casamento, que é a vida conjugal e, consequentemente, a família é ideia, é projeto de Deus. Uma outra verdade que nós queremos abordar nesta live é o seguinte, é que o casamento, apesar de ser uma bênção de Deus, o casamento não vem pronto. O casamento não vem pronto. Há a necessidade, dos cônjuges construírem esse casamento, essa vida conjugal. E a felicidade, a estabilidade, a harmonia nesse relacionamento criado por Deus, chamado casamento ou vida conjugal, vai depender muito dos materiais que os cônjuges estarão utilizando para construir esse relacionamento. E nós queremos apresentar aqui nesta live alguns materiais ruins, Eu estou usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem. Nós queremos aqui apresentar alguns materiais ruins que cônjuges podem utilizar para construir o seu casamento, que contribui para a infelicidade, para a falta de harmonia. E eu quero apresentar para você, biblicamente e de uma forma prática, quais são os materiais que os cônjuges, esposa e esposa, homem e mulher, devem utilizar para construir o casamento. Eu quero adiantar para você que o casamento ele precisa de manutenção. É isso aí. O casamento ele é comparado a uma plantinha. E como uma plantinha, ele precisa ser regado não esporadicamente, mas diariamente. Tanto o homem quanto a mulher, tanto o homem quanto a esposa devem sim regar essa plantinha chamada de casamento. E nós queremos dizer para você, quando o casamento não tem manutenção, quando o casamento ele não é regado por valores, a semelhança do amor, do respeito, da afeição, da prestação de contas, então esse casamento tende a adoecer, esse casamento como uma plantinha tende a murchar, e, consequentemente, esse casamento, essa união conjugal ou matrimônio tende a morrer, a se desfazer, a auto-se destruir. Por quê? Porque ao estudarmos a palavra do Senhor, nós iremos perceber que o casamento é uma parceria, o casamento é uma sociedade. É isso aí, entre duas pessoas, e o casamento como uma parceria ou sociedade necessita de prestação de contas. Nesses últimos anos, eu e minha esposa, nós temos palestrado, visitado algumas igrejas no Brasil, também temos pregado no exterior, e eu tenho aqui pelo menos 5 temas que temos abordado nesses últimos anos. Um tema que é bastante solicitado por alguns pastores que me convidam para palestrar com a minha esposa, é esse tema, a arte de permanecer casados, A arte de permanecer casados. Sabemos que a manutenção de um casamento não é fácil. Quando eu digo que a manutenção de um casamento não é fácil,
eu não estou me referindo à manutenção financeira, se fazer feira, pagar energia, água, conta telefônico, despesa com os filhos na escola ou no colégio ou algo semelhante. Não tem nada a ver com a manutenção na área econômica ou financeira. Mas eu quero ressaltar que um bom casamento, para ser duradouro, para ser feliz, para ser harmonioso, necessita-se que os cônjuges eles possam construir esse relacionamento com alguns valores que nós queremos abordar nesta palestra. É lamentável que muitos cônjuges hoje vivem em crise conjugal e não querem transparecer essa crise e vivem como atores, né? O homem como ator, a atriz, atores perante familiares, amigos, perante a sociedade. Mas saiba, a arte de permanecer casados não é fácil, mas é possível. Um tema bem interessante que algumas pessoas até costumam sorrir quando mesmo é pronunciado em alguma palestra, esse aqui. O banquete da noite começa a ser preparado no café da manhã. Escute bem, o banquete da noite começa a ser preparado no café da manhã. E nós sabemos o seguinte, que casamento não é só sexo, né? Eu estive em Brasília, eu estava lendo um adesivo no vidro de um veículo e eu não concordo com esse pensamento quando diz que Deus criou o sexo seguro e o chamou casamento. Esse pensamento dá a entender que casamento não é sexo, e não é. Agora escute bem, quando a vida sexual de um casal está afetada, agredida, quando a vida sexual do casal não vai bem, dificilmente esse casal terá harmonia, estabilidade, felicidade. E nós sabemos que, lamentavelmente, há muitos homens que só procuram tratar as suas esposas aparentemente bem no momento que querem ter um momento de intimidade, uma relação sexual, né? E nós sabemos que muitas mulheres esposas se sentem usadas, né? Muitas vezes elas se sentem tipo um depósito de espermatozoides para os seus esposos. E nós sabemos que o homem que deseja ter o carinho, a atenção, uma mulher assim vigorosa, sexualmente apaixonada, entregue a ele, esse homem precisa tratar bem a sua esposa, não só no dia, no momento que ele deseja ter um momento de intimidade ou uma relação sexual com a sua esposa. Por isso que esse tema, o banquete da noite, começa a ser preparado no café da manhã. É interessante que o marido que deseja ter a sua esposa sempre disponível, né, para esse momento de intimidade, que ele possa dar manutenção a esse casamento, a esse relacionamento. Ele precisa preparar, manter o coração da sua esposa, os seus sentimentos, as suas emoções sadios ou sarados, para que essa mulher esteja predisposta a servi-lo intimamente. Um certo palestrante, comparando a vida sexual do homem e da mulher, o pregador apresentou cientificamente, psicologicamente, né, que o pensamento do homem em relação a sexo é diferente da mulher e assim também a fisiologia ou a biologia, o corpo da mulher é totalmente diferente do corpo do homem. E disse esse palestrante, né, que sexualmente a mulher é comparada a um fogão a lenha, né? Um fogão a lenha, para que a mulher esteja preparada para ter uma relação sexual realmente sadia, vigorosa, essa mulher precisa ser preparada, né? Então sabemos que um fogão a lenha, eu sei que algumas pessoas que me acompanham em grandes cidades ou capitais, alguns que estão aí no exterior me acompanhando, não sabem o que é um fogão a lenha. Mas você pode acessar o Google, né, e põe o que é um fogão a lenha. E você vai perceber que o fogão a lenha é muito comparado a uma fogueira de São João, né? Você coloca ali a lenha, e o fogo não pega de imediato, né? Você precisa soprar, a lenha precisa estar bem sequinha. Já o homem sexualmente, fisiologicamente, ele é comparado ao fogão elétrico. Você que vive em grandes cidades, capitais, você que me acompanha aí em cidades, né, de primeiro mundo, sabe que o fogão elétrico, você tocou o botão, ele pegou, né? A mulher não. A mulher é o fogão a lenha, ela precisa ser soprada, preparada, né? O homem é totalmente diferente. Então, por isso que nós ressaltamos em nossa fala que a mulher precisa ser tratada bem, não só no dia que o homem deseja
possuí-la, se relacionar com ela intimamente, mas durante a vida conjugal. Diante disso, diante do que eu tenho dito, eu não estou falando que não seja possível um casal se desentender, se magoar, ficar indiferente um para com o outro durante um dia, 2, 3 ou mais. Às vezes acontece isso, porque nós que somos seres humanos, homens e mulheres, nós não somos máquinas, né? Movidos a energia, movidos a combustível, né? Movidos a lenha. Nós realmente temos sentimento, temos emoções. E muitas vezes o maltratamento, o não cumprimento de promessas, a falta de respeito, de atenção, a falta de carinho, a falta de um diálogo saudável, né? Pode levar sim o homem ou a mulher a ficarem tristes, amargurados, né? E ficam indispostos para se relacionarem intimamente. Mas falando sobre o dia, o momento em que o homem deseja ter um momento de intimidade com a sua esposa, é muito interessante você, quando acordar pela manhã, estar ali a sua esposa, né, na cozinha, na pia, ou a geladeira, ou no fogão, preparando o café da manhã, o seu café, dos seus filhos, né? Então é importante você acordar, dar um bom dia, elogiar a sua esposa, dar um cheirinho nela, dar um beijinho nela, né? Mas, lamentavelmente, há muitos homens que acordam logo cedo pela manhã e às vezes estão com alguma tristeza, algum ressentimento, alguma indiferença com a sua esposa e procuram usar substantivos e adjetivos que humilham, que detratam o coração, as emoções da sua esposa, a chamando de besta, de burra, de idiota, gritando com a mulher, detratando, né? Aí quando chega a noite, esse homem deseja que essa mulher esteja o quê? Vigorosa sexualmente, que essa mulher possa se entregar para ele e possa satisfazê-lo sexualmente, quando durante a manhã, tarde, durante o dia, durante a semana, esse marido vem tratando a sua esposa de forma errada, insultando-a, usando substantivos e adjetivos que a humilham, né? Então nós queremos depois, num próximo vídeo, tratar com mais detalhe essa questão. Um outro tema que nós temos abordado também em nossas andanças, visitas a algumas igrejas no Brasil e também no exterior, é esse tema, por que casamentos fracassam, né? E é interessante observar que o casamento começa a fracassar quando os cônjuges deixam de ser namorados, né? Nós sabemos que no período de namoro, o tratamento do homem para com a sua esposa e vice-versa é um tratamento de carinho, de respeito, de altos elogios. Por exemplo, no período de namoro e noivado, a moça, né, namorada ou noiva, ela tende a elogiar o seu amado, chamando de meu príncipe, meu pãozinho, meu anjo, meu amor, amor da minha vida, meu gatinho, meu tesouro, homem da minha vida, você é o meu oxigênio, eu não consigo viver sem você, né? E o homem, o rapaz, como namorado, noivo, ele procura retribuir os elogios da sua esposa, a chamando de você é a minha princesa, você é a minha gatinha, você é a minha pombinha, você é a minha bonequinha, você é a minha anja, você é a minha deusa. Muitos beijos e abraços, e na linguagem aí secular, muitos amassos, né? Amassos no período de namoro e noivado, mas depois casa-se, depois que passa-se alguns anos, esses adjetivos tão bonitos, né? Príncipe, pãozinho, anjo, amor, né? Gatinho, tesouro, gatinha, princesa, pombinha, bonequinha. Esses termos são substituídos quando a moça passa a insultar o seu marido, chamando de burro, de cavalo, de cachorro, de palhaço, de porco, de imbecil, de endemoniado. E o homem, o esposo, em contrapartida, chama ou denomina sua esposa de burra, de besta, de jumenta, de idiota, de satanás, de cão vestido de saia ou de vestido, de dona encrenca e por aí vai. Então nós sabemos que essas coisas contribuem para adoecer o casamento. E eu concluo essa palavra nessa primeira live, porque queremos gravar outra, já dizendo o seguinte, que casamento não é só um pedaço de papel. Muitos rapazes e moças pensam que pelo fato de comparecerem com duas testemunhas ou mais perante um juiz, uma juíza ou perante o cartório e assinarem ali um documento que o casamento ali aconteceu. Ali foi oficializado o início de um relacionamento. Mas como foi dito em nossa palavra introdutória,
casamento necessita de manutenção, de acompanhamento, de prestação de contas. O casamento, à semelhança de uma plantinha, precisa ser regado, né? Por isso que você deve entender que casamento, vida conjugal, o matrimônio não é simplesmente a assinatura em um pedaço de papel. E um outro tema que temos ministrado bastante por onde temos ido, né? Esse tema, alguns mitos a respeito do casamento. Alguns mitos, né? E nós apresentamos em nossa palestra pelo menos 12 mitos. Eu desejo, em próximos vídeos, apresentar para você esses 12 mitos que há na mente, principalmente de moças solteiras e rapazes solteiros, pensando que, quando se casarem, o quadro irá mudar. E um dos mitos é o seguinte, esse pensamento que o meu namorado, ou a minha namorada, o meu noivo, ou a minha noiva, que é uma pessoa grossa, estúpida, uma pessoa arrogante, uma pessoa ciumenta, uma pessoa intratante, que essa pessoa irá mudar ou melhorar depois que casar, né? Às vezes, né, em casos, em pequena porcentagem ou percentagem, às vezes muda, mas na maioria dos casos, quando é um problema de caráter, de personalidade, essa pessoa que tem um temperamento tido como ruim, em vez de melhorar, depois que se casa, piora. E você precisa tirar esse mito da sua mente que se você namora ou está noivo ou noiva com uma pessoa de temperamento forte, uma pessoa grossa, bruta, estúpida, uma pessoa arrogante, uma pessoa intratante, uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, que essa pessoa mudará depois que você casar com ela. Muitas vezes não muda não. Muitas vezes se mantém ou piora o comportamento dessa pessoa. E nós sabemos que existem algumas mulheres, até algumas amigas, de forma assim errônea, quando tomam conhecimento que uma amiga está casada há 8, 10, 15 ou mais anos e de repente o casamento está entrando em crise ou entrou em crise, então qual é o conselho que algumas amigas dão? Dá um bucho ao teu marido, Se você engravidar, se você der um filho ou uma filha ao seu marido, certamente essa crise, esse problema irá mudar. E muitas pessoas pensam que o fato da mulher engravidar, o fato dela dar à luz a um menino ou uma menina, que a crise conjugal vai cessar ou vai se estabilizar. Muitas vezes piora, né? Então são 2 mitos de 12 e em tempo oportuno nós queremos abordar um pouco mais essas questões. Então eu quero ficar por aqui trazendo para você algumas considerações. Eu gosto muito de um conceito do pastor Josué Gonçalves, né? Ele que é um terapeuta familiar, quando ele diz que casar-se é unir-se a uma pessoa especial para juntos se fazer uma viagem. É isso aí, casar-se é unir-se a uma pessoa especial para juntos se fazer uma viagem. O desejo de Deus é que essa viagem, que é o casamento, seja uma viagem duradoura e harmoniosa. Quando em Gênesis 2:24, a Bíblia diz que deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interpretando esse versículo, nós iremos perceber que o casamento, biblicamente, o casamento segundo Deus, é uma união heterossexual e também deve ser uma união monogâmica. O casamento, biblicamente, não é a união de um homem com 2 mulheres ou mais. O casamento não é a união de uma mulher com 2 homens ou mais. O casamento, segundo Deus, não é a união de um homem com outro homem ou uma mulher com outra mulher. Mas o casamento, segundo Deus, é a união de um homem com uma só mulher. Porque disse Deus, deixará o homem, deixará no caso o macho, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24, né? E o desejo de Deus é que aquela frase tão tradicional que o pastor evangélico e o padre católico pronunciam no final da cerimônia de casamento se cumpra. Quando um pastor evangélico ou protestante, quando um padre está concluindo uma cerimônia de casamento, o que eles costumam pronunciar no final da cerimônia? Eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Então o desejo de Deus é realmente que só a morte, o óbito, o falecimento
de um dos cônjuges possa colocar um ponto final em um casamento ou na vida conjugal. Mas disse o Senhor Jesus lá em Mateus que devido à dureza do coração do homem, há uma segunda coisa que pode desconstruir, destruir, desfazer, colocar um ponto final num casamento, que é o adultério, a infidelidade ou a deslealdade sexual. Eu estava lendo o significado original etimológico da palavra adultério, e a palavra adultério significa literalmente, sabe o quê? A palavra adultério significa dormir em cama alheia. Dormir em uma cama que não é sua, possuir alguém que não lhe pertence. E nós sabemos que o adultério, a infidelidade, a deslealdade tem sido também a causa para a conclusão de muitos casamentos se o cônjuge traído não tiver condições emocionais, sentimentais de liberar o perdão para o cônjuge que falhou, né? Então vamos ficar por aqui desta verdade, que o casamento não é uma maldição, o casamento é uma bênção, o casamento foi projetado, idealizado pelo próprio Deus, porém o casamento não vem pronto, ele precisa ser construído e você precisa saber o material que você usará ou está utilizando para construir o seu casamento, né? Alguém já disse que muitas pessoas possuem uma casa, mas não possuem um lar. Muitas pessoas possuem uma casa ou apartamento mobiliado, porém não possuem um lar, porque casa e lar não é a mesma coisa e teremos a oportunidade de tratar essa questão. Então saiba, você que é casado, você que é casada, aquelas promessas que você fez no dia do seu casamento. Eu prometo cuidar de você na saúde e na doença, na prosperidade e na escassez, e manter-me fiel a ti enquanto nós vivermos. Essa promessa que você fez de honrar, consolar, respeitar, proteger o seu cônjuge, você fez não simplesmente perante um líder religioso, não simplesmente perante familiares e amigos e convidados. Essas promessas você fez perante o seu cônjuge e perante o autor do casamento, que é o próprio Deus. Que eu não possa aplicar estas verdades em nossos corações e aguarde, porque eu creio que mais 2 lives iremos gravar para concluir essa série, quais são os grandes inimigos do casamento. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus.